A presença do Presidente da República nesta iniciativa, que não é comum, tem duas explicações. A primeira explicação tem a ver com a visão que o Presidente tem da proximidade. A proximidade não é apenas relativamente ao país, é a proximidade também relativamente aos problemas que importam ao país, nomeadamente no domínio da sua política externa. Isso leva a estar presente em iniciativas as mais variadas, onde também estão presentes de forma muito honrosa para Portugal os porta-vozes de Estados amigos europeus, africanos e latino-americanos, e a proximidade está presente aqui através do testemunho do Presidente da República Portuguesa. Mas há uma segunda razão, que é a da afirmação da sintonia da política externa com o governo do país. É uma tradição constitucional portuguesa. Todos os Presidentes da República e todos os governos, independentemente das suas orientações ou perfis, estiveram de acordo quanto a 3 ou 4 traços fundamentais da nossa política externa. Um deles, naturalmente, é a integração europeia. Portugal tem uma pertença natural à Europa. Geográfica, histórica, cultural, económica, financeira, política, social. A segunda é a da integração de um espaço que fala português. A comunidade dos países de língua portuguesa, dispersos por todos os continentes. A terceira é o transatlantismo, que se desdobra em duas vertentes. Uma que tem a ver com a América Latina, aqui presente, e tema forte deste encontro, outra com a América do Norte, com uma aliança que é política, mas que é também geoestratégica e não apenas militar, de que a Aliança Atlântica é uma expressão. Estas coordenadas são coordenadas estáveis da nossa política externa. E o Presidente da República e o Governo, todos os Presidentes da República em democracia constitucional e todos os governos o afirmam permanentemente. E há uma interligação entre as três coordenadas. Neste momento é particularmente fascinante olhar para os tópicos deste triângulo virtuoso, tema dos debates de hoje e de amanhã. Em primeiro lugar, a Europa. A Europa vive uma encruzilhada fascinante. Tem a ver com opções estruturais, como a União Económica e Monetária, a União Bancária, a União Digital, como o repensar institucional, mas também tem pela frente imediatamente apelos conjunturais, pressionantes, quais sejam os das migrações, dos refugiados, da segurança, e esse grande apelo que é o de, mesmo em momentos difíceis, ter a noção de que mais vale permanecerem todos juntos do que partirem uns antes que cheguem outros. Naturalmente respeitando a soberania de cada um dos Estados-membros, mas com o desejo sincero de não perder nenhum Estado-membro pelo caminho. São desafios de hoje e do futuro próximo. E estes desafios da Europa passam largamente por África. Houve um tempo de que me recordo, talvez há 20 anos, talvez há 30 anos, em que houve a ilusão de olhar para o continente europeu esquecendo o continente africano. Considerando que o continente africano era um continente, não direi perdido, mas minimizado ou menosprezado na sua dimensão. E foi talvez preciso, para algumas mentes mais distraídas, que a premência dos acontecimentos mostrasse que o que se passa em África, económica, social, política, culturalmente, tem a ver com o que se vive na Europa. E que o Mediterrâneo é uma realidade estreita para afastar realidades tão próximas, como próximas do Próximo e do Médio Oriente, mas concretamente próximas do Norte da África, mas também do centro da África. Não é por acaso que ainda recentemente Portugal decidiu reforçar a sua presença em termos de missões
político-militares do centro da África. Significa isso a sensibilidade à interligação entre o continente africano e o continente europeu, que é mais rica do que a mera dimensão política ou estratégica, porque é humana, porque é histórica, porque é económica, é financeira, é social. É política, numa palavra. Do mesmo modo, não há como ter presente essa realidade pujante que cresce a cada dia e que é a realidade latino-americana. Pujante em expressão no conjunto da economia mundial, 10%, porventura, do PIB. Pujante na projeção de duas línguas, são línguas emergentes, e que unem quem está na Europa com quem está nesses riquíssimos, prospectivos países em termos de juventude, de dinamismo e de desafios do futuro. Quando nós sabemos que a própria língua pode valer, e depois há cálculos vários, pode valer 10, 15% da riqueza nacional. Onde nós encontramos um país integrável na categoria dos BRIC. E como não recordá-lo, se pensarmos a experiência histórica de quem se tornou independente com laços filiais e fraternais em relação a quem, na altura, liderava o poder político em Portugal. Falo, naturalmente, de alguém que foi, ao mesmo tempo, por um curto período de tempo, rei de Portugal e imperador do Brasil. Mas depois, se pensarmos, quando olhamos para o G20, que não é apenas um país que está no G20. E quando nós encaramos a heterogeneidade daquelas economias e daqueles países, a capacidade tem revelado de revivescência democrática e de luta pela democracia, de afirmação de novos modelos económicos, de procura de esquemas de integração. Eu sei que, de vez em quando, apoquentando os nossos parceiros europeus. Assim acontece no relacionamento entre o Mercosul e a União Europeia. Mas esses parceiros europeus não estranharão que Portugal esteja sempre do lado favorável à aproximação maior entre a União Europeia e o Mercosul. Porque está do lado da sua história, do lado das suas raízes, do lado da lógica do seu destino. E aqui nós encontramos o triângulo. Um triângulo que, para sê-lo efetivamente, tem de se conhecer mais, tem de se aproximar mais, tem de levar mais longe as linhas de cooperação política, económica, financeira, social. E é o que tem acontecido. É o que tem acontecido ao longo das últimas 2 décadas, sobretudo da última década. E a presença do Presidente da República aqui, hoje, como amanhã, do Ministro dos Negócios Estrangeiros ou da Ministra do Mar, não tem apenas a ver com uma realidade que é óbvia. A prioridade da temática dos oceanos para Portugal. É óbvia. Porque Portugal, ele próprio, tem uma estrutura arquipelágica. É um verdadeiro arquipélago. Um triângulo com continente, Açores e Madeira. Com uma riquíssima expressão nos mares. Com uma vocação internacional para lidar com os mares. Aliás, testada uma vez mais numa reunião internacional em que participarei, como é habitual, da parte dos Presidentes da República, já nos próximos dias. Mas mais do que isso, para além desse oceano que nos une, não nos separa, que nos une, existe uma percepção. E esta percepção não é nova, porque vem de outros governos, mas que continua com o atual governo, a percepção de que este oceano e esta realidade triangular são uma corporização concreta de uma prioridade da política externa portuguesa. Eu sei que o governo está a trabalhar nessa linha. Na linha de levar mais longe as relações entre Portugal
e os seus parceiros europeus e a realidade africana, mas também a realidade da América Central e do Sul. Tradução disso mesmo, como sabem, é o facto de quer a Cimeira Ibero-Americana, quer a Comunidade de Países de Língua Portuguesa serem fora internacionais em que estão sempre presentes o Presidente da República e o Primeiro-Ministro de Portugal. Sendo certo que a orientação e a condução da política externa pertence ao Governo. A presença do Presidente da República significa apenas um sublinhado adicional da importância desses fora. A que eu quero dar uma intensidade acrescida, tencionando, por essa ocasião, isto é, perto do final do ano, visitar 2 países, um dos quais, há longa data, não conhece uma visita de Estado presencial, Cuba, e outro que tem estreitado relações crescentemente com Portugal, isto para além, naturalmente, do país que servirá de anfitrião, a Colômbia, à Cimeira, mas outro, na partida da Cimeira, o México, com o qual tem havido um estreitamento de relações nos últimos anos. É um assento, diz baixinho o seu anúncio, que há alguma inspiração papal. Mas eu penso que o Papa Francisco tem inspirado todo o mundo em praticamente tudo que de bom tem existido nos últimos tempos. E, portanto, não há aí uma especial atenção do Presidente da República Portuguesa. Há uma atenção da comunidade internacional. Isto para vos dizer como há uma preocupação política e estratégica muito presente. Essa preocupação é uma preocupação que é comum ao Presidente da República, obviamente também ao Parlamento, mas particularmente ao Governo, que conduz a política externa, e se traduz numa concretização das tais coordenadas da nossa política desde o 25 de Abril e, sobretudo, desde a entrada em vigor da Constituição de 1976. Era isso que vos queria dizer hoje. Estamos no domínio dos passos concretos, não apenas das afirmações programáticas. E os passos concretos significam, em termos muito específicos, reforço das missões empresariais, desenvolvimento dos laços económicos e financeiros, estreitamento das parcerias destas realidades englobadas no Triângulo e depois o assento político próprio dos espaços económicos, financeiros, empresariais que vão sentados. Este é o objetivo. E este objetivo é um objetivo estável. É estável porque é estável a política externa portuguesa. É estável porque é a intenção do Presidente da República que a situação política interna seja estável e não instável em termos políticos, económicos, financeiros e sociais. Isso também é uma garantia, como é evidente, para os nossos parceiros. Saberem que lidam com realidades estáveis a nível presidencial, a nível parlamentar e a nível governamental. Porque é só isso que permite definir perspectivas de médio prazo. Esta é a mensagem, muito simples, que vos queria deixar, agradecendo aos promotores a iniciativa, agradecendo ao IPDAL o ter nascido em 2004 e o se ter afirmado a partir, sobretudo, de 2006, este 5º encontro, e desejando a todos frutuosos trabalhos. O êxito de encontros como este é um êxito que importa a Portugal. E é isso que veio dizer o Presidente da República Portuguesa. Muito obrigado.